rouba monte. Se eu estiver gravando com o Júlio, por exemplo, ó, hoje eu, o Richard e o Júlio vamos fazer um treino. Eu dou um passinho pra trás. Júlio, você conduz. Por quê? Porque o Júlio tem uma vida técnica, prática, muito mais poderosa do que eu. Então, entre competências e autoridades, como treinador, o Júlio é uma autoridade muito maior que a minha. Qual o problema? Julião, a bola é tua. Se a gente tiver ali num médico, ali numa resenha com o médico, aí tem um médico ali, eu me faço às vezes de desentendido, faço uma pergunta de leigo pro médico, para que ele mate essa bola no peito, faça o gol. E eu acho que esse jogo é o jogo de quem quer se tornar referência no mercado tem que fazer. Entender o seguinte, não é só sobre mim, é sobre o mercado. Uhum. Então eu acho que isso é muito importante. E é uma coisa que eu me preocupo muito em fazer. Quanto- Porque se eu não tiver apoio dentro de casa, fica difícil. Não, total. Fica difícil. Eu acho E eu assim, tenho esse apoio dentro de casa. eu sempre fui dessa estratégia, pô. O seu mercado tem que ser seu aliado, pô. Ele Você tem que ser entendeu? Sim. Mercado tem que ser meu aliado. Tá, mas peraí. Como é que eu sou aliado do mercado? Como é que o mercado me vê como aliado? Abaixa um pouco a tua bola e entrega um pouquinho mais. Sim, Quem quer ser referência em tudo, não se torna referência em nada. é verdade. Então, aonde... Tá, Renan, aonde você se torna, então, forte? A minha força tá em comunicar o fitness. A minha força tá em gerar conteúdo, em ser o frente da geração de conteúdo. Eu nunca disse que eu era o melhor professor de educação física, o melhor treinador, o melhor expert, o melhor cientista. Porque senão, aí também, né, velho? Sabe? Fica até duro conviver com gente assim, né? Duro. E assim, como é que o mercado vai te apoiar? Quantos profissionais da educação física, hoje, imerso na parte acadêmica, tá lá batalhando, aí eu chego lá, quero me ver aqui. Pô, porque você sabe, né, o Caio, hoje eu sou considerado o maior professor de educação física. O cara olha e fala assim, tá de brincadeira. Tô estudando pra caramba, cara. Então, Cariani, ele não é o melhor professor de educação física, não é o maior profissional da saúde, mas talvez ele seja o cara que mais traz pessoas para dentro desse universo, para quê? Para que os profissionais sejam mais valorizados, para que a categoria possa ter um preço mais relevante e de acordo com o tanto que ele se entrega aos estudos, de que a pessoa consiga ver valor numa consulta nutricional e pague 500, 600 reais por uma consulta nutricional, ou que pague 150, 200 reais a hora para um personal, porque às vezes ele paga 200 por hora para o professor de inglês e acha que 200 por hora para um personal é pouco. E aí ele começa, através dos nossos conteúdos, a entender e falar, cara, até agora eu não tive resultado porque eu não tenho um bom personal. Se eu tivesse um bom personal, eu teria resultado. Top. Estamos Animal. trabalhando com o mercado. Animal. Gente, palmas pro Cariani, gente. Palmas pra plateia. Então, eu vou chamar a plateia. Bora lá, gente. Bora. Primeira pergunta da plateia, quem é? A Virgínia. Virgínia, pergunta sua. É, claro. Levanta. Pergunta sua. Patrícia Bravanel está aqui, né? Você vai até o viu? microfone de pé, Você velho. viu ou não? Tô me vendo lá no programa Silvio Santos que eu fiz. Só que essa veio de Curitiba, tá? Boa, Vim de Curitiba Virgínia. só pra assistir esse Que episódio. legal, que bacana. E no shape, hein? Parabéns pelo Obrigada. físico, tá incrível. Você viu que o Renato, ele já... Tem olho clínico. É, olho clínico. Viu? Eu tenho 40 anos, fiz 40 Tá. anos esse ano. E eu perdi uma filha, tô nervosa, 14 anos atrás, por uma Uau. leucemia. E 8 anos atrás, o que me tirou daquele luto que não tinha fim foi a atividade física, né? Que eu resolvi buscar para que eu tivesse um foco em outra coisa. E isso realmente mudou a minha vida. De lá para cá, algumas coisas aconteceram. Eu sou embaixadora de uma academia em Curitiba. E esse ano, aos 40 anos, eu criei uma série de episódios justamente para falar sobre isso, para incentivar as pessoas, independente da idade, a começar a buscar a melhor versão. E a pergunta que eu queria fazer era justamente essa, porque normalmente quando as pessoas buscam atividade física, ou é por essa questão que você colocou da saúde física ou da estética. Uma dor, né? Uma dor. E no meu caso foi da saúde mental, Que emocional. também é uma dor. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, da sua percepção sobre isso. Você sabe que existe uma grande parcela também, talvez não do mesmo tamanho que envolve estética ou saúde, mas uma grande parcela que se inicia
por saúde mental. A arquiteta do nosso projeto, do CTRC, é uma das melhores arquitetas do Brasil em academias, e ela virou e falou assim para mim: Cariane, eu tinha muito a vontade de trabalhar contigo, eu vou te contar por quê. Eu tenho um filho que na adolescência, ele entrou num quadro de depressão, que ele abandonou a escola, abandonou a vida, se trancou num quarto e nunca saía de lá, nem para comer. De repente, ele começou a assistir os vídeos de vocês, começou a se motivar, saiu do quarto e falou assim: mãe, eu quero entrar numa academia. Ela falou assim: naquele dia eu tremia de um jeito que eu não conseguia falar. Ele começou a ir pra academia, voltava pra dentro do quarto, academia dentro do quarto. Daqui a pouco, ele começou a fazer as refeições do lado de fora do quarto, com a gente. Daqui a pouco ele falou assim: mãe, eu tô preparado pra voltar pra escola. E ela falou assim: a academia salvou a vida do meu filho. Eu falo que nosso conteúdo não é sobre conhecimento, é sobre ambiente. Continue no seu Instagram ou em todas as redes sociais que você puder, criando um ambiente. Ambiente salva a gente. Conhecimento, cara, conhecimento você paga. Paga um bom nutricionista, você vai ter a sua dieta na mão. Paga um bom professor de educação física, você vai ter o seu treino na mão. Agora, o ambiente, para poder tirar você de uma depressão, para tirar de você de um local totalmente obesogênico, sabe? Todo mundo come, todo mundo bebe. O ambiente é a nossa luta. Eu, com a minha equipe, somos geradores de ambiente. Então, pode ser na brincadeira, pode ser na resenha, ou pode ser até na informação. O que nós queremos é, quando a pessoa desligar o vídeo, falar assim: top, bora. É isso. Parabéns. Muito bom, hein? Virgínia, eu não consigo nem imaginar a dor que você sentiu. Tá louco. A dor que você sentiu. Mas com toda certeza você deu um recado para muita gente no começo de ano, que independentemente de qual circunstância que alguém tá vivendo, qual desafio que alguém tá vivendo, uma atividade física pode te tirar de uma caverna. Pode tirar você de uma cova e sabe, de um lado sombrio que você caiu para algum desafio da vida e levantar o seu queixo, e levantar os seus ombros, e levantar o seu ânimo. Porque o nosso corpo, ele nos puxa, né? Tem hora que você tem que embalar o teu corpo para tua mente acompanhar. Né? Então, muito, muito boa pergunta. Quem é a próxima, produção? Patrícia. Venha você, Patrícia. Olá, boa tarde. Pergunta sua, Patrícia. Cariane, hoje tem muita gente que quer sucesso rápido, mas pouco sustentam o processo. Se você pudesse dar um conselho para quem está se formando e quer unir propósito, resultado e estabilidade, qual seria? Ótima pergunta, tá? Você E eu que ela também veio não vou pra preparada. parte Eu gostei motivacional. eu gostei que ela veio preparada. Você veio com a colinha ali, ó. E eu não vou pra parte motivacional, vou pra parte prática. Vamos lá. Bom, todo mundo quer sucesso. Só que precisa entender o seguinte: sucesso é aluguel. Sucesso é aluguel. Em todas as áreas. Por exemplo, eu quero ter um físico bonito. Fica um ano sem treinar. Fica 2 semanas sem fazer dieta. Sucesso é alugado. Você tá onde você tá porque você paga o aluguel todo dia. Para de pagar aluguel. Nossa, essa é muito boa, Cariane. Essa é muito boa. Para de pagar aluguel. Sucesso é alugado. E por que eu tô falando isso? Tenha isso em mente. Não tem sombra e água fresca para quem tem sucesso. Todo dia é dia de fazer acontecer. E para que isso não se torne um fardo, você tem que amar o que você faz. Escolha a tua carreira. Eu tenho 40 anos de idade, Renato, sou funcionário de um cartório, eu detesto o que eu faço. Sai fora daí, velho. Sai. Porque tu não vai ser ninguém nunca. Então tem que amar o que faz para não ser fardo, porque o sucesso é um aluguel que você vai pagar pro resto da tua vida. Primeiro ponto. Segundo, tá estudando, ainda não se formou? Se comporte como um formado. Leia livros da sua área, estude, participe de mentorias, participe de simpósios, participe de eventos. Participe, assista vídeos no YouTube sobre tua área técnica, para quando você se formar, você tá bala no negócio. Bala. Sabe aquele treinador, o Luiz Salles, que faz as lives comigo? Uhum. Que comprou agora uma Lamborghini Urus? Quando ele se formou, ele já tinha feito tanto curso, já tinha tanto livro, ele se formou, no outro dia ele já estava dando consultoria. Ficou 1 semana na sala de personal, já estava dando consultoria online. Por quê? Porque tinha muita grade de conteúdo. A galera, durante a faculdade... Tudo bem, tá? Eu tô dizendo pros esquisitos.
Não tô falando pra estatística, tô falando pros esquisitos. A galera durante a faculdade inteira é bar, faculdade, bar, faculdade. Tem uns esquisitos lá, doido, que em vez de fazer esse rolê, o que ele faz? Durante os 4 anos ele tá lá enfiado em estudar, em aprender, ao ponto que se o professor falar besteira, toma a rasteira dele na sala de aula. Quando se formar, esquece. Quem se formou e não estudou, porque a faculdade, desculpa, tá? Se você acha que a faculdade vai te formar, não tem área. Pode ser qualquer área. Ó. Eu fiz química, que não tem nada a ver com administração, que não tem nada a ver com educação física. Eu fiz 3 áreas diferentes. Nas 3, 90% do que eu aprendi a nível profissional, prático, foi fora da faculdade. Mas devo a tudo o que eu sou às minhas graduações, porque mudou a minha forma de estudar, de aprender e foi me levando para outro nível. Senão eu não teria feito 3 graduações. Saiu da faculdade com nível de conhecimento aprofundado, você já tá no game. Saiu da faculdade, aonde seu rolê era bar, faculdade, você vai lá pro final da fila. E aí você vai começar aquele projeto que eu falei pra você fazer durante 4 anos. E aí você vai demorar o quê? 4 anos pra ir pra fila do cara que já tava lá. Ó. Prático, hein? Tô dando exemplo. Faça com que os 4 anos de graduações... Faça com que os 4 anos da sua graduação seja uma verdadeira imersão na sua carreira. Fora da faculdade. Porque dentro da faculdade, esquece. É o básico. Tá bom? Muito obrigada, viu? Antes da próxima pergunta, Renato Cariani, defina esquisitos. Quem são? Vamos lá. Eu sempre falo pros meus... eu tenho muita reunião com a minha equipe, eu falo o seguinte, gente. Eu falo dos normais e dos esquisitos. O mundo é feito de pessoas normais, na sua grande maioria. E o que é uma pessoa normal? Aquela pessoa... E ó, não é crítica, é realidade. A grande maioria das pessoas, elas nascem, elas começam a trabalhar cedo, escolhem uma profissão, arrumam um companheiro ou uma companheira, tem filhos, trabalha de forma secular, conquistam a primeira casa, conquistam o carro, guardam dinheiro, viajam no final do ano, vivem a vida, terminam a sua carreira, se aposentam, junto com a aposentadoria, graças a Deus, um planinho de previdência, alguma coisa, têm uma vida estável, envelhecem, criam os netos, envelhecem e morrem. E isso, cara, é muito importante você entender. Não tem nada de errado. E eu acho que até todo podcast eu venho aqui... Eu acho que até a minoria consegue fazer isso. Tem gente que não faz nem bem esse plano, Mas vamos falar né? que é o sonho, né? Vamos falar que é o sonho, né? É o sonho de um plano- estatístico. um sonho de um plano normal. Sonho de plano dos normais. Sonho de plano. Aí, Tá bom. disso, né? Você sabe que isso não funciona. Mas tudo bem. Mas vamos falar que o cara acha que o game é esse, né? Mas vamos falar que no mundo de Nárnia seria isso. E eu sempre falo, tá? Eu sempre, quando me perguntam isso, eu falo do meu exemplo do meu amigo, né? Que ele é tio da minha esposa. Eu falo meu amigo que é o Pedrinho. O Pedrinho sabe. E vai chegar esse corte no Pedrinho, porque os caras mandam pra ele sempre. Né? Pedrinho é o seguinte, gênio, estudou na USP, formado na USP. Só que ele, desde moleque, ele dizia, vou viver no mato. Vou viver no mato. Se formou, encontrou a esposa dele e falou assim, ó, quer casar comigo? Na faculdade. Vai casar comigo, vai viver no mato. E os amigos tiravam sarro da cara dele e todo mundo. Tá. Ele se formou, ele foi para Minas Gerais, numa cidade que na época era tudo mato, comprou um pedaço de terra, não tinha luz, foi ver lá. Pegava a motinho dele, ia até a região central da cidade, dava aula, voltava, dava aula e voltava. Se aposentou como professor universitário, professor graduado, professor universitário. Continuou morando no mato. Feliz da vida.